A potência dos alto-falantes é um assunto controverso, porque os fabricantes sempre procuram mostrar que o alto-falante é mais potente do que ele é na verdade. A coisa fica mais complicada quando a gente está lidando com alto-falantes desconhecidos, que a gente não tem a ficha técnica do fabricante, ou então a gente realmente não confia no que o fabricante está dizendo, a gente gostaria de fazer a nossa própria medição. O caso fica mais grave ainda quando é um alto-falante que foi reformado. E a gente gostaria de saber se a potência dele está dentro do esperado, dentro do que a gente espera ou dentro da especificação do fabricante. A gente quer ter uma ideia aproximada de qual realmente é a potência. Em laboratório, existem maneiras científicas com instrumentos especializados para medir a potência do alto-falante. Mas o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é um truque simples, mas que a gente pode, com poucos instrumentos, determinar aproximadamente qual é a potência real do alto-falante. O que é que determina a potência de um alto-falante? Vamos lembrar que o alto-falante é um dispositivo eletromecânico. Existe uma parte elétrica, que é a bobina, e o ímã. Os dois trabalham em conjunto. Então a bobina tem capacidade de absorver uma determinada quantidade de energia, que se traduz em volts, e a corrente, medida em amperes. Isso vai gerar um fluxo magnético que vai fazer com que a bobina se desloque ao redor do ímã. Esse é o fator elétrico. Existe um outro fator que é o fator mecânico, que é o cone do alto-falante, ele tem que se deslocar. Conforme a bobina se desloca, ela leva junto com ela o cone do alto-falante. Então ele também tem um limite. Ele vai excursionar até um ponto mais alto, ele tem um ponto de repouso e tem um ponto mais baixo. Então, esse é o percurso mecânico que ele tem. Se você forçar para que o cone vá além disso, o que vai acontecer? Ou ele vai rasgar a borda, ou ele vai rasgar essa borda, ou se ele for muito para baixo, o que vai acontecer? A bobina vai bater no fundo do ímã, vai deformar e a partir disso o alto-falante vai ficar fazendo ruído. Ele já não serve mais. São esses dois limites, a potência da bobina e a parte mecânica do cone. Então esses dois fatores combinados é que determinam qual é a potência de um alto-falante. O truque que eu vou mostrar aqui para determinar a potência do alto-falante consiste em fazer com que o cone se movimente jogando na bobina uma energia, uma tensão que vai gerar o campo magnético e vai fazer com que ela se desloque. Mas eu não vou fazer isso aí com música e nem com um sinal senoidal. Vou fazer com corrente contínua. Então a bobina lá vai se deslocar e vai parar naquele ponto enquanto estiver mantendo a tensão. Nós vamos medir a excursão do cone, ver até que ponto que ele chega e ver qual é a tensão nesse ponto. E a partir daí a gente calcula qual é a potência que o alto-falante suporta sem que o cone saia fora do cone. Essa vai ser a potência dele. Potência máxima absoluta que ele aguenta. Se você fornecer mais potência que isso, vai estragar ou o cone ou a bobina. O que eu vou precisar para fazer esse truque? Bom, naturalmente eu preciso de um alto-falante. Em geral, esse método que eu vou mostrar se aplica a alto-falantes de graves, woofers ou full range. Esse aqui é um alto-falante de 8 polegadas de uma caixa Polivox, modelo SA8G, que nós estamos restaurando aqui e que depois haverá um vídeo aqui no canal também. O que aconteceu com esse alto-falante?
Ele foi restaurado por um colega, aparentemente ficou muito bom, já escutamos ele, o som dele está ótimo. Mas surgiu a dúvida, qual é a potência desse alto-falante? A Polivox especifica, na ficha técnica dessa caixa, repetindo, é a Polivox SA8G, dos anos 70. A Polivox especifica 35 watts IHF. Na década de 70, aproximadamente, a gente tinha uma base que o watt IHF, que é falso, tá? Mas é uma medida que eles usavam para fazer a caixa parecer mais potente. Mas a gente sabia que o IHF aproximadamente é o dobro da potência RMS, que é a correta. A RMS é a potência real. E o HF? O HF é um pico. Quando o alto-falante dá um pico de potência, eles pegam aquele pico. Só que a caixa não pode trabalhar naquele pico, porque ela vai estragar. Então, a gente sabia que, por exemplo, 35 watts IHF, você divide por 2, vai dar aí mais ou menos uns 18 watts RMS. Pode parecer pouco, mas não é. Lembrando que essa caixa ela foi lançada no mercado aproximadamente em 1972, 1973. Na época, os amplificadores eram fracos. Um amplificador de 40 watts, ou seja, 20 watts por canal, já era considerado potente. E realmente, com uma caixa adequada, esses amplificadores tocavam muito bem, muito alto, dava tranquilamente para você dar uma festa com eles. Hoje parece pouco, eu sei, mas é que os alto-falantes da época tinham um rendimento muito maior. Será que esse alto-falante, depois de restaurado, mesmo que o colega tenha usado um cone exatamente igual ao original, usado a bobina original, o imã original, será que esse alto-falante vai suportar 20 watts? Ou será que ele vai ser maior ou menor? Eu não sei. Mas, quando surgiu essa dúvida, eu me lembrei de um truque simples que a gente costuma usar e que eu vou mostrar aqui. Você vai precisar do alto-falante, claro, de preferência um woofer ou um full range. Esse método não funciona para tweeters e nem para alto-falante de médios. Não é aconselhável, porque você vai precisar ver o movimento do cone. Você vai precisar também de uma fonte de alimentação. Eu estou usando aqui uma fonte de bancada, uma fonte de tensão contínua, capaz de fornecer aí pelo menos uns 20 volts, 25 volts, com uma corrente aí de uns 4 ou 5 amperes. E precisa ser uma fonte regulável. Você vai ter que partir de uma tensão baixa e ir aumentando. Depois eu vou explicar. Você precisa também de um multímetro. Se você não confiar no medidor da própria fonte, você precisa de um multímetro para medir a tensão. Você vai precisar também de um paquímetro. Um paquímetro para medir a excursão do cone. Não é obrigatório. Dá para fazer a medição também sem um paquímetro, mas você vai ter muito mais precisão com o paquímetro. Se você não tiver um paquímetro, você pode usar uma régua. Uma régua como essa, de boa qualidade. Se você não tiver isso, você pode usar uma reguinha escolar também. Vai dar um resultado menos preciso, mas é possível. Se você não tiver nada disso, ainda assim é possível fazer a medição só no visual e observando o movimento do cone. Mas o correto, se você tiver acesso, é realmente ter um paquímetro. E vai precisar também de uma madeirinha, ou qualquer coisa que seja rígida e fininha, porque nós vamos precisar pegar essa madeira e colocar assim em cima do alto-falante para poder medir a distância até o cone, como eu vou explicar daqui a pouco. E depois, para fazer os cálculos, vai precisar também de uma calculadora. Pode ser no celular, pode ser no computador, ou pode ser uma calculadora separada como essa. Então, com esses dispositivos, a gente pode fazer a medição
conforme eu vou mostrar a seguir. A primeira providência é a gente analisar o percurso que o cone do woofer vai fazer, do mínimo até o máximo. Só para lembrar, a corrente que a gente escuta, que é gerada pelo amplificador, é uma corrente do tipo alternada. Ou seja, ela fica o tempo inteiro alternando entre uma tensão positiva e uma tensão negativa. Positiva e negativa. É isso que faz com que o cone se movimente. Por quê? Repare que o alto-falante tem um positivo e um negativo. No caso desse aqui, o positivo aqui e o negativo aqui. O que acontece? Quando você joga uma tensão aqui, quando você alimenta uma tensão contínua, uma tensão que não é alternada, uma pilha, por exemplo, uma bateria de carro, se você ligar aqui, o que vai acontecer? O cone vai se movimentar para fora. Inclusive, essa é uma maneira que a gente usa para saber qual que é o positivo do alto-falante. É só você ligar uma corrente contínua aqui, pode ser de uma fonte ou pode ser de uma bateria, uma pilha. Quando você ligar o positivo aqui, o cone vai se movimentar para fora. Quer dizer que o positivo da bateria, o positivo da fonte, onde ele estiver ligado aqui, vai ser o positivo do alto-falante. Ok. E se eu inverter? Ligar o negativo da pilha no positivo do alto-falante e vice-versa. O cone vai se movimentar para baixo. É isso que gera o som. Porque como a corrente que vem do amplificador fica o tempo inteiro alternando, então o cone fica indo e voltando. É isso que gera o som. Muito bem, então nós vamos simular isso usando a nossa fonte de alimentação. Agora, eu preciso saber qual que é essa excursão do cone. Quantos milímetros ele se movimenta para baixo e quanto ele se movimenta para cima, sempre a partir do ponto de repouso. O ponto de repouso é esse aqui, o alto-falante está aqui parado, desligado, o cone está parado. Quando você jogar uma tensão nos contatos, ele vai se mexer. Nós vamos medir quanto que é isso e depois nós vamos fazer com que a fonte de alimentação jogue energia suficiente aqui para ele chegar no ponto máximo dele. Essa vai ser a potência máxima dele. Vamos então medir a distância, o curso do woofer, para depois a gente aplicar no nosso truque. Eu coloquei o alto-falante aqui na bancada. Vamos então fazer a medição do quanto que o cone se movimenta, ou seja, da excursão do cone. Eu preciso medir a distância entre a posição de descanso e a borda do alto-falante. Então eu coloquei aqui uma madeirinha só para servir de referência. Então nós vamos medir quanto que tem em milímetros daqui do topo da madeirinha até a calota do woofer, sem fazer pressão, sem nada. Então usando aqui o paquímetro, olha lá, até encostar no cone, mas sem pressionar, só encostando. Vamos ver quanto que está dando aqui. Está dando 38 milímetros. Eu vou marcando aqui num papelzinho. Então, em repouso, 38 milímetros. Agora vamos ver até onde que ele chega. Se eu pressionar aqui, olha, vai chegar um ponto em que eu percebo que a bobina está chegando no fim do curso. Então eu seguro e vou medir a distância. Vamos ver. Então, está dando aqui 45 milímetros. Então, está anotado aqui. Então, quanto que é a excursão dele? Então, vai ser 45 menos 38, 7 milímetros. Agora, quando ele estiver funcionando, ele vai se movimentar para fora também. Então, teoricamente, ele tem que se movimentar para fora 7 milímetros também. Só que eu não tenho como levantar ele aqui, porque ele distorce tudo. Então, a gente precisa aplicar uma voltagem aqui no alto-falante para ele se movimentar, tanto para baixo quanto para cima. Então eu sei, eu vou aplicar a voltagem agora
para tentar conseguir esse deslocamento de 7 milímetros. Então essa voltagem vai determinar a potência máxima do alto-falante. Eu liguei a fonte de alimentação na posição normal, ou seja, positivo no positivo, negativo no negativo. Repare que quando eu ligar a fonte, ele vai se movimentar para fora. Ó. Ligado, desligado. Então significa que o positivo do alto-falante está correto. Mas eu quero que ele se movimente para baixo. Eu quero saber qual o curso mínimo que a bobina vai chegar quase tocando no fundo. É o máximo que ela vai conseguir. Então eu vou inverter a tensão aqui. Vamos lá. Vamos inverter aqui as garrinhas. Então agora, quando eu ligar a fonte, ele vai se movimentar para baixo. Olha lá. Essa minha fonte, o mínimo dela é 5 volts. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ali a minha guia. Então eu sei que ele pode se movimentar até no máximo 45 milímetros aqui. Então eu já vou marcar aqui os 45 milímetros num paquímetro. Então olha, ele tem que se movimentar esse tanto aqui. Ó. Então eu vou aumentar a tensão da fonte até dar os 45 milímetros. Repare que quando eu aumento a tensão, o cone se movimenta. Então, é aqui. Vamos ver então quantos volts que deu. Lembrando que você tem que fazer esse teste rapidamente, porque você pode queimar o alto-falante. Aqui na nossa... Tá dando 12,3 volts. Agora podemos desligar a fonte e fazer as contas. Bom, vamos arredondar para 12,4. 12,4 ao quadrado, então seria vezes 12,4. 153. Vou dividir pela impedância do alto-falante, que é de 8 ohms. Dividido por 8. Então a potência do alto-falante seria aproximadamente 19,2 watts. Podemos arredondar para 20 watts. Então é a potência realmente que a gente aguardava. É a potência que a gente esperava dele. Ele pode chegar um pouquinho a mais, porque eu não quis forçar muito ali. Mas ele pode tranquilamente chegar a uns 22, 24 watts nos graves. Se você não souber a impedância do alto-falante, ou se você quiser ter um cálculo mais preciso, você pode fazer a conta, em vez da impedância do alto-falante, com a corrente que ele está consumindo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui a tensão de 12,4. Vamos ver aqui no multímetro. 12,4. Quanto é a corrente que ele está consumindo? 1,8 amperes. Então é só fazer as contas. Doze vírgula 4 volts vezes 1,8 ampere. 22 watts. É uma outra forma e talvez até mais precisa de você fazer as contas. Não custa a gente ressaltar que eu estou ensinando aqui um truque. Não é garantido que o alto-falante vai suportar essa potência. Então é uma coisa que tem uma certa margem de erro que é significativa. Mas nos permite sim ter uma ideia da potência do alto-falante. Eu preciso também explicar o seguinte. A potência máxima que ele pode dissipar depende muito do tipo de sinal que ele recebe, por exemplo, do tipo de música. Se é uma música que tem uma batida muito forte,
ele vai suportar uma potência menor, porque os sons muito graves fazem o alto-falante excursionar bastante. Se não tiver tantos graves, ele vai assim, auditivamente, falar mais alto. Porque o nosso ouvido é mais sensível aos sons médios e agudos do que aos sons graves. Então, quando se fala em potência, que o alto-falante pode emitir, depende muito do tipo de música. É por isso que muitos fabricantes de alto-falantes, fabricantes de caixas, especificam a potência dizendo que é com um sinal de ruído rosa ou ruído branco. O ruído rosa é um tipo de ruído com sons aleatórios que simula mais ou menos a audição humana. Então essa é uma maneira também. Outra maneira de medir a potência é com um sinal contínuo, um sinal senoidal. Então essa potência que a gente estabelece aqui com esse pequeno truque que eu mostrei é, como eu disse, a potência máxima em termos mecânicos do alto-falante. Mas pode ser que a bobina não suporte essa potência toda trabalhando em tempo contínuo. Então a bobina vai queimar, porque ela vai começar a esquentar e pode queimar. Então a gente tem que ter sempre uma reserva de potência, ou seja, digamos que a gente calculou aqui 50 watts. Vamos usar um amplificador mais fraco, 40 watts, 35 watts, para deixar uma margem de segurança. Essa vamos dizer assim, a condição ideal. Entendendo então esses pontos, eu acho que esse pequeno truque pode ser útil aí para você fazer uma avaliação, principalmente quem trabalha com restauração de caixas antigas ou com restauração de alto-falantes, e você precisa fazer aí uma avaliação de um alto-falante que você não conhece ou que foi mexido e você quer saber qual é a potência dele. Então, espero que você faça bom uso dessas informações e relembrando novamente, não é o método exato. Pode existir muitas objeções a esse método, mas como eu disse, esse é um truque. É uma maneira de se fazer uma avaliação. Mas você tem que ponderar, pensar um pouco a respeito dos dados que você vai obter para não estragar o alto-falante. E devo alertar também que você jogar uma corrente contínua no alto-falante, você pode queimar. Então aplique esse método por sua conta e risco. Porque dependendo do que você estiver usando em termos de fonte, de que o alto-falante você usar, pode queimar o alto-falante.